Bem, chegando você, está começando mais um Combate News e hoje super especial, ao vivo para todo o Brasil. Quero deixar aqui o meu convite para você já começar participando com a gente com a hashtag Combate News. Afinal, temos hoje uma participação especial, né? Geralmente trazemos participações aqui daqueles que escrevem a história do MMA, sobre o MMA. Hoje estamos trazendo Anderson Silva, aquele que faz história e fez história no mundo do MMA. É um grande prazer a gente receber você aqui, Anderson Silva. O Brasil inteiro esperava e quer ouvir você falar também sobre as novidades, sobre o mundo da luta. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Tá certo, vamos lá então. O Alonso, que você conhece há longa data, que, claro, já acompanhou o Anderson há muito tempo, né, Alonso? Desde o início, quando o Anderson começou a sua carreira no MMA, ou até antes disso, né? Tive a honra aí de acompanhar desde os tempos dele do Meca, né, o início. O que é mais legal disso, né, Prota? Programa de 1 ano, né, a gente completando aqui com o maior lutador de todos os tempos na nossa bancada. É realmente uma honra para nós. Uma grande honra. E dessa forma, com o Anderson Silva aqui, um dos maiores de todos os tempos, temos também uma enquete para você participar com a gente lá no Twitter do canal Combate. A pergunta é a seguinte, ó. Você gostaria de ver o Anderson Silva enfrentar quem? Chris Weidman, George St. Pierre, Michael Bisping ou Vitor Belfort? Ele já está levando a mão ali a cabeça, mas ele vai responder para a gente no final do programa, né? Ou se ele tiver ainda uma outra opção. Então você participe com a gente aqui também, votando lá na enquete. O resultado a gente vai saber aqui ao final do programa. Eu falei que o Alonso fez uma grande cobertura da carreira do Anderson Silva, né? E nós temos agora um momento especial em que vamos trazer algumas fotos que o Marcelo Alonso fez sobre o Anderson Silva. Vamos colocar na tela, então, para a gente relembrar alguns desses momentos. O Alonso vai explicar esses momentos e, claro, com os comentários do nosso personagem. Tá aí, a família do Anderson, Alonso. É isso aí, eu acho que foi quando você... Quando eu fui para São Paulo, Exato. Aí, na época da auge, né, da Academia de Boxe, aí, com toda a equipe, né, faltou alguns integrantes ali com o Vitor, quando o Vitor treinava com a gente. Essa é bem curiosa aí, com o Vitor. Isso foi antes de você lutar com o Vitor, né? Na época foi vocês antes, treinavam na época juntos. A gente treinava juntos. Isso aí é lá no... Tino Nogueira. Equipe completa ali, Cigano, Feijão, Pezão, Zé Mário. Isso aí foi um momento fantástico na minha vida, né? Quando o Minotauro e o Minotauro me deram aí a faixa preta, pô, honrado, né? A visita no BOP também. Essa aí foi quando, logo depois que ele ganhou o cinturão, né? Que ele falou, nunca serão, jamais serão. E aí o pessoal do BOP te convidou, não foi isso? Exato. A gente teve foi lá. Bem legal. Passou umas 4 horas lá visitando. Era um dos teus sonhos, era conhecer o pessoal do BOP. Tinha visto o filme, né? O Tropa de Elite. Bacana, foi muito legal. Legal. Tá aí relembrando um pouquinho então da história do Anderson Silva aqui, sobre o olhar das câmeras de Marcelo Alonso, que registrou, claro, para a gente trazer aqui para você. Bem, o Anderson fez a sua última luta em julho, né, do ano passado, e está no Brasil agora, Anderson Silva, treinando. Qual é a sua ideia para esse momento? Então, eu vim para o Brasil depois que eu estive na China, né, fiquei na China 4 meses e vim para o Brasil para passar o ano, né, com a minha família, que fazia tempo que eu não via todo mundo lá em Curitiba, e vim para cá, né, para resolver minhas coisas pessoais, tal, ver minha casa, né, que a casa fica sozinha quando eu não tô aqui, e aproveitei para ficar treinando, né, como eu vou ficar um tempo aqui, aí fui para academia treinar, comecei o Rogerão, com a equipe toda, com os meninos que estão se preparando para lutar, o Jaca agora, né, tive a oportunidade de trocar algumas técnicas com ele ali, trocar informação, né? Ainda não consegui ir na minha academia, que é a Tino Nogueira, mas acredito que amanhã ou depois eu vou conseguir treinar lá também. E tô aí, voltando às raízes aí. A ideia é ficar em forma, né, Anderson? Esperando o chamado. Né? Na verdade, assim, eu tô sempre treinando, né? Não paro de treinar muito, assim. Se eu fico sem treinar 1 dia ou 2 dias, é muito, assim, eu sempre estou treinando, né? Mas sempre preparado para fazer uma preparação para quando tiver uma oportunidade de lutar de novo. Que oficialmente não há luta marcada para você. Não, até agora Sem previsão? não. Foi cogitado algumas coisas aí, mas ainda não tem nada confirmado, né? Eu conversei com o Joinha e com o Ed essa semana também. A gente está aguardando. Talvez eu lute no próximo evento que vai ter em junho ou julho, né, no Brasil.
tô aguardando, esperando que aconteça. E aí você, em junho, você completa 20 anos de carreira no MMA, hein? Olha só, não é para qualquer um, não. Pode ser um momento especial para você também. 20 anos, né, de carreira dentro, acho que é uma emoção muito grande, né, de poder estar até hoje aí em atividade, né, e 20 anos de carreira dentro desse esporte, né, é bastante tempo. Então, espero que eu consiga fazer essa luta no Brasil, dar isso de presente para os brasileiros, né. Com certeza, a gente espera, que tem muita gente na torcida. E a gente faz o seguinte, vamos dar uma olhadinha como foi essa última luta do Anderson, então, contra o Daniel Cormier, no UFC 200, no UFC histórico. Põe na tela pra gente, Bacará. Vamos relembrar, ó, uma luta, Anderson, que você aceitou de última hora. E a gente queria saber como foi para você aceitar essa luta, a sua preparação naquele curto tempo. Você teve o quê? Dias, né? Não, na verdade eu não tive dias, né? Porque eu tava pós-cirurgia, tinha tirado os pontos na semana que eu viajei para os Estados Unidos. E eu cheguei nos Estados Unidos na quarta, aí fui para academia um dia treinar com o Nico, que é um menino que assinou com o Oscar de la Hoya agora. Uma movimentaçãozinha com ele. E aí, na sexta-feira... Já veio a bomba. Veio a bomba. Aí eu liguei pro Ed e falei, Ed, eu aceito a luta com o Cormier. Aí todo mundo ficou maluco e tal, desesperado, mas aí eu fui. Fui de carro para Vegas e voltei de carro, né? Foi bom, porque foi uma experiência bacana com os meus filhos, né? A gente passou um tempo juntos e foi legal porque eu conversando com os dois, com o Gabriel e com o Calil no carro, eu falei, ó, vocês vão ter a oportunidade de entender exatamente como funciona. Como funciona, o que move a sua vontade e o teu desejo. E foi muito legal, assim, meus filhos são Anderson, a gente estava fantásticos. comentando aqui, né, um dos diferenciais seus nessa luta, uma coisa que impressionou muita gente, foi aquela meia guardinha que você fazia ali, que deixava, né, o Daniel Cormier totalmente instável ali. Você já... Como é que foi isso? Você planejou essa guarda, foi conversando com o Rodrigo, você Na verdade, criou assim, essa posição? é uma posição que eu desenvolvi pro meu jogo mesmo ali. É exatamente né? esse momento, Anderson, a gente está vendo na tela. Foi uma posição assim que eu desenvolvi pro meu jogo, né? E sempre fiz esse ganchinho ali para me defender, né? E funcionou nessa luta, porque como eu não tinha muito tempo, na verdade não tinha muito tempo, não treinei, né? Foi mais o lastro de treino, instinto, o espírito de luta, né? E assim, as pessoas sempre questionaram muito o jiu-jitsu que eu aprendi, né? As pessoas que me ensinaram jiu-jitsu, então devo muito meus primeiros professores, ao Mir Ramos, né? Lá de Paranaguá, ao André Xaropinho, e principalmente ao Mestre de la Riva e ao Minotauro e o Ramon Lemos, né? Que sempre me ajudaram no desenvolvimento do meu jiu-jitsu, né? O Minotauro sempre me ajudando, o Minotauro sempre me ajudando, o Rafael Feijão também. E isso aí foi uma prova, né? A gente conseguiu colocar em teste o real espírito da arte marcial e o que realmente funciona, né? E graças a Deus foi uma luta que eu acho que, na opinião da nossa equipe e na minha opinião particular, foi melhor do que uma vitória, né? Porque a gente conseguiu colocar em prática todo o espírito da arte marcial e tudo que eu desenvolvi durante todos esses anos, né? E uma luta que as pessoas talvez não esperassem que fosse acontecer, uma surpresa para todos, uma surpresa positiva, apesar da derrota. Muita gente saiu feliz, né, em te ver lutando daquela maneira. A outra luta que a gente relembra agora é a luta contra o Michael Bisping. Vamos botar na tela também, que foi em fevereiro do ano passado, em janeiro do ano passado, né? E a pergunta que eu te faço é a seguinte, Anderson, você ganhou ou não ganhou essa luta? Olha, minha opinião, eu ganhei, né? Assim, foi muito polêmico, né? Porque ele deu 2 golpes que eu estava desequilibrado, né? Ele acabou ganhando a pontuação. Esse momento da joelhada voadora. Teve uma situação ali que ele ficou por cima um pouco ali e tal. Mas eu acho que eu ganhei a luta, né? Porque assim, quando ele tomou joelhada, bateu o gongo, né? E a regra, se não me foge a memória, ele tem que levantar sozinho para ir pro corner. Ele não levantou sozinho e enquanto eu estava em cima do cage, a comissão entrou. A comissão nunca entra se a luta não termina. Então a comissão entrou. Quando a comissão entrou, e eu já estava comemorando, porque, né,
ele foi nocauteado realmente, né? É um esporte, eu não tinha que continuar ali agredindo ele, até porque bateu o gongo, né? Mas passou, aconteceu, né? Depois que ele tomou knockdown, aí ficou um tempão, eles trouxeram o banco para ele sentar, a comissão e o juiz ajudou ele a levantar, a sentar no banco, ele não levantou sozinho, ele ficou sentado no meu corner, e depois eles tiraram o banco e colocaram no corner dele, ele ficou mais um tempo sentado. Isso levou ali uns 3, 4 minutos. Então, quer dizer, minha opinião, eu venci, mas tudo bem, ele é o campeão, tem que ser respeitado e espero ter outra oportunidade, independente de cinturão, de poder lutar com ele. Tá certo. Bem, a gente lembra para você que está aqui com a gente, né? Tem enquete, inclusive, no Twitter. Você está participando também com a hashtag quem você acha que o Anderson tem que enfrentar. Vai lá, o Michael Bisping é uma dessas opções que a gente colocou lá, a gente vai ouvir a opinião do Anderson também. Participação aqui conosco, quem está conosco, hein? É o Luan Vieira. Valeu, Luan. Anderson, pretende ainda lutar pelo título ou fazer super lutas? Parabéns, Manaus, sempre ligado, os... Hashtag Combate News. Então, Luan, a verdade é que, assim, eu tenho ainda algumas lutas no meu contrato, né? Quantas? Eu tenho acho que 5 ou 6 lutas no meu contrato. Pretendo fazê-las, né? E como eu luto na categoria, pode ser que, dependendo das minhas performances, eu tenha a oportunidade de lutar de novo pelo cinturão. Mas não é uma coisa que eu estou buscando, não. Eu quero fazer as lutas que eu preciso fazer no meu contrato, fazer boas lutas, né, claro, e espero fazer todas elas com vitória e dar um bom espetáculo para vocês que são meus fãs, é isso. Então tá certo. Bem, então, Alonso, pelo que eu entendi aqui, a aposentadoria então tá distante, né? 5, 6 anos. Felicidade para quem quer acompanhar o Anderson. Exatamente, né? E a possibilidade, pelo que eu tenho acompanhado no Twitter, aí você e o Michael Bisping aí se alfinetando. Na verdade, assim, ele é polêmico, né? De vez em quando ele bota alguma coisinha lá e dá uma provocada. Aí eu, né? Na verdade, não tinha que acompanhar o ritmo dele, das provocações. Mas é engraçado, porque as pessoas acompanham a gente no Twitter e é bacana isso, né? Porque as pessoas acabam interagindo. Não, acho que tinha que rolar. Não, acho que não. E ele fala, mas você perdeu, você tomou não sei o quê. E é legal, de certa forma, porque é uma coisa saudável. A gente não está se agredindo. Apesar de ele passar um pouquinho dos limites, é uma coisa saudável. E eu acho que é importante para os fãs, assim, essa interação que a gente tem de estar se provocando um pouquinho ali, cada um no seu limite, né, da maneira que acha correto, né? Tá certo. Bem, já que você falou em rede social, Anderson, vamos trazer então a sua rede social, o canal Anderson Silva, que além de ser um artista marcial, é um artista também na vida pessoal. Vamos acompanhar? Vamos dar um pouquinho de risada aí, ó. Solta, Bacará. Cara, que ridículo. Essa voz horrível. Aí, olha a loucura. Beleza? Sensei! Treinamos assim. Hey, yo, Flowcaster, Jabberwockies. Essa barba eu nem reconhecia. Cara, que Dançando doideira. break, hein? Que loucura. Que loucura. Por isso canta, dança, como eu. Cara, que doideira. Como é que os caras têm isso, cara? Meu Deus. Sem parar. Que loucura, Black cara. Menudos, gostei ali da E hashtag quem Black conhece o Menudos. Anderson também sabe que ele tem mais habilidade, né? Eu costumava dizer que era o Tom Cavalcante do MMA. Caracas, Fazia boas cara. imitações. Chuck Porra, Liddell, brincadeira, Minotauro, Rogerão. Rogerão, Joinha. Ninja. Consegue fazer alguma pra gente aqui, Anderson? Pô, Escolhe acho que uma aí pra fazer pra gente. Vou fazer uma aqui. Em respeito ao grande mestre Carson Grace, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer, mas não tive a oportunidade e a honra de treinar, porque eu acho que se eu tivesse treinado com ele, eu ainda seria um grande campeão, né? E estaria com o cinturão com certeza. Meu filho, ô Marcelo, o negócio é o seguinte. Encontrei Anderson Silva. Falei pra ele, meu filho, eu não tô te entendendo, meu filho. Tu puxa o cara pra guarda, pra levantar depois, pra ficar em pé, pra trocar o cara. Tu é strike, meu filho, tu tem que cair por cima, porra, não faz isso. Grande mestre Carson. Poxa. Muito bom, muito bom. Alonso, você que conviveu muito tempo com o Carson Grace também. O Carson, é um pouco disso, né? É bem isso mesmo, mas o Carson, o Anderson editou bem, né? Que o Carson teria mais uns 3 pis no meio aí, mas está muito bem feito. Editei bem. Mas, pô, foi um dos momentos
muito marcantes na minha vida, né? Porque sempre ouvindo falar, sempre vendo todos os lutadores que foram formados por ele. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Foi exatamente isso que ele falou pra mim. Pô, cara, tu é strike, você não tem que ficar caindo por baixo fazendo guarda para ter que levantar depois, tu tem que cair por cima, teu jogo é por cima. Então, lembrando, não foi só uma imitação, foi um relato real do que o cara falou pra ele. Foi muito legal, assim, foi um dos grandes momentos da minha vida. Assim, quando eu vi o Messi Castro, ele veio falar comigo assim, eu falei, caramba, não tô acreditando, cara. Pô, o Messi Castro falando comigo. E eu levei isso pra mim, né? Mas, como assim? Eu sempre caí por baixo e sempre desenvolvi o meu jiu-jitsu por baixo. Eu não tinha muito... Tanto é que quando eu vim para o Rio, eu comecei a treinar na Top Team, o Zé Mário sempre falava isso, mas o Zé Mário sempre falava, Anderson, tem que ficar por cima, trabalhar a tua passagem e tal. E eu sempre, né, eu falava, Messi, mas eu tenho dificuldade, eu por cima eu vou ficar em pé, né, eu não vou ficar no chão não, eu não vou passar nada, eu vou levantar, dar um jeito de levantar. Mas, assim, são pessoas assim, que sempre me ajudaram. Eu sou um cara privilegiado, né? Porque quando eu vim para o Rio, eu fui bem recebido na American Top Team. Murilo, Bebel, Zé Mário, né? Fui apresentado pelo Minotauro, pela Top Team, para treinar na Top Team e me ajudaram bastante. Então, sou um cara privilegiado por ter passado na mão de todos esses caras aí que me ajudaram bastante. Com certeza. Olha, temos mais uma participação aqui no Twitter, #CombateNews. Quem está conosco? O Igor, é o Igor Philip. Anderson, como foi saber que você não lutaria em Curitiba, uma luta que você queria tanto? Tá aí o Igor. Boa pergunta do Igor. Poxa, Igor, foi difícil, foi bem difícil, assim, porque eu tava vindo bem de treino, tava com vontade de lutar em Curitiba, né, até porque foi onde eu comecei tudo. E aí, na semana eu passei muito mal, assim, acabei indo pro hospital e fiz uma cirurgia às pressas, assim. Eu fiquei bem chateado, assim, de não poder ter lutado, assim, fiquei bem triste, fiquei mal mesmo. Onde tudo começou pra você, né? Mas eu acho que era para acontecer, depois o médico falou, olha, se de repente você tem esse problema lá ou no meio da luta, ia ser muito pior, entendeu? Verdade. Então, graças a Deus, né, sempre abençoado ali, Papai do Céu sempre me colocando no caminho certo e me protegendo. Tá certo, maravilha. Olha, gente, a gente vai pro nosso intervalo aqui e na volta você vai acompanhar mais histórias aqui do Anderson Silva e também as notícias que estão movimentando a nossa semana aqui no Combate News. Estamos de volta aqui com Combate News, você acompanhando em todo o Brasil ao vivo com Marcelo Alonso e hoje estamos recebendo aqui Anderson Silva, The Spider, uma das grandes referências do MMA mundial e, claro, a gente com grande prazer recebendo aqui o primeiro atleta. E que atleta aí no aniversário aqui de 1 ano nesse novo formato do Combate News. Lembra você que temos a enquete também lá no Twitter do canal Combate, você passa lá e vota, ó, quem você gostaria de ver o Anderson enfrentar? Chris Weidman, George St. Pierre, Michael Bisping ou o Vitor Belfort. Você pode sugerir também outros nomes, a gente vai ouvir a opinião do Anderson aqui ao final do programa. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar agora a Ana Issa com o Giro Combate e ela traz um grande destaque para a gente debater aqui. Diz aí, Ana. Fala aí, Prota, tudo bem? O Giro Combate de hoje traz uma entrevista especial com o Ronaldo Jacaré, ele que tem um confronto marcado para o UFC 208, dia 11 de fevereiro, contra o Tim Bolt. Muita gente não entendeu nada, por que essa luta foi marcada, afinal o americano é o 14º no ranking, o brasileiro 3º, mas ninguém melhor que o próprio peso médio, o Ronaldo Jacaré, para explicar isso pra gente. Primeiro, estava complicado arrumar adversário, né? A maioria está machucado, alguns não querem lutar e outros estão amarelando. E o UFC chegou com esse nome para a equipe, para mim, eu aceitei de cara, a equipe também aceitou. A intenção é não ficar parado, todos que ficaram parados, eu estava analisando, não lutaram muito bem no retorno, né? Então não tinha intenção de ficar 1 ano parado. Fala um pouquinho do jogo do Tim Bolt, como é que você analisa ele e onde o seu jogo casa com o dele? Eu acredito que o meu jogo de quedas casa bem com ele, ele sempre cai, ele aceita quedas, né? Ele tenta defender, mas ele cai às vezes, e é onde eu vou trabalhar também. Ele tem uma mão direita muito dura, pode complicar qualquer adversário, eu vou entrar ligado nisso.
Ele é muito forte, pode complicar também. Eu tô atento às habilidades dele e vou entrar para fazer uma grande luta, uma grande apresentação e uma boa vitória. Estava falando dessa coisa de fazer o sentido, né? Muitos fãs, certamente te procurando. Faz sentido? Não faz sentido, mas também não faz sentido você não lutar, não ficar um ano sem lutar, não faz sentido nenhum. Então eu preferi estar ativo, mesmo arriscando. Eu acho que eu sou um campeão, o campeão tem que arriscar. Eu tenho tudo a perder e nada a ganhar com essa luta, mas eu tô aí para me arriscar, eu tô aí para lutar, eu não tô aqui para ficar parado. Categoria em 2017, como é que você está vendo ela se desenhando? A gente não tem uma definição de quando o Michael Bisping enfrenta, quem ele enfrenta. O que você acha que acontece no peso médio? Sinceramente, está tão difícil de saber, tão difícil. Primeiro, o Bisping não quer lutar com ninguém. Ele está com medo. Ele é um medroso, né? Essa é a realidade. E o meu plano é lutar com todos, vencer todos que o UFC colocar na minha frente até ganhar a minha oportunidade. Aí, muito obrigado, Anaíssa. E o Jacaré falando com personalidade, ó, tá aprovado. Claro, vamos pegar o selo aqui, o selo de garantia aqui de Anderson Silva. Você que vai participar aqui com a gente com a hashtag Combate News, vai mandando já a sua pergunta a partir de agora. Será que já temos participação ou já passo pro Anderson? Depois, né? Anderson, é para você mesmo, ó. É para mim. Tá sentindo, você que tem acompanhado o treino do Ronaldo Jacaré, fez certo de aceitar essa luta. É bom que desencana um pouco dessa história de cinturão, né? Fica muito preso no título, Tudo vai vir naturalmente, né? O Jacaré é um cara muito sábio, é um cara muito inteligente, é um cara que sabe lidar com essa situação, ele sabe que realmente a situação que está se desenrolando em relação a isso, ele sabe o porquê, né? Então, ele é um cara muito sábio, um cara muito inteligente, é um cara que tem tudo para ser o novo campeão, o novo herói, que o Brasil precisa disso. E vamos esperar, né? Ele foi muito inteligente da equipe e principalmente dele aceitar essa luta, por mais que não faça sentido nenhum, porque ele mantém o ritmo, se mantém em atividade, né? E eu acredito que em breve ele vai ter essa oportunidade de lutar pelo cinto, até porque ele é o cara que deveria estar disputando com o Bisping essa luta, né? Mas infelizmente, né, a gente não pode controlar as coisas que fogem da nossa alçada. Estou torcendo por ele, está muito bem tecnicamente, a evolução dele assim, tá sensacional. Tive a oportunidade de treinar com ele, trocar informações, assim, ele tá muito bem. Tá certo, temos uma participação. Anderson, você sempre tem uma visão diferenciada. Eu acompanhei quando o Minotauro lutou com o Randy Couture, você ajudou muito o Minotauro. O que você diz pro Jacaré nessa luta com o Tim Bolt? O que você acha que é o melhor caminho para ele? Eu acho que ele tem que aproveitar o tempo, né? Eu não sei quantos rounds serão essa luta, não sei se ele vai lutar 5 ou se ele vai lutar 3 rounds, mas se eu fosse o head coach dele, eu aproveitaria o tempo para aproveitar a experiência. Ele não tem nada a perder, ou melhor, ele não tem nada a ganhar, né? Além de aproveitar o tempo. Então, eu acho que se for uma luta de 5 rounds, ele tem que fazer os 5 rounds até para ele se sentir bem e desenvolver melhor a técnica dele. O Tim Bolt é um cara perigoso, claro, se ele puder nocautear a luta e acabar rápido, é óbvio. Mas eu, particularmente, se fosse uma luta de 5 rounds, eu tentaria fazer os 5 rounds e aproveitando o máximo que eu pudesse ali a minha técnica e para desenvolver melhor a minha técnica e saber os pontos aí que precisam ser ajustados e melhorados para que quando vem as outras lutas ele esteja voando mais ainda. O Jacaré é um cara fenomenal, né? Ele tem um jiu-jitsu aí sensacional, tem um judô aí que, pô, não deixa a desejar nenhum faixa preta de judô e é um cara que merece a oportunidade de estar lutando pelo título, sim. Tá aí, ó, a dica então do Anderson Silva, que ele defendeu 10 vezes o cinturão peso médio, defendeu com maestria em 8 vezes, finalizando, nocauteando. Tá aí, tem que respeitar demais. Temos uma participação no Twitter aqui, hashtag Combate News. O Pedro Freixo está sempre com a gente. Valeu, Pedrão! Anderson, você aceitaria furar a fila do Jacaré e enfrentar o Bisping?
E você enfrentaria o Jacaré? É a pergunta do nosso Pedro Freixo. Então, Pedro, olha só, enfrentar o Bisping, até eu acho que coloquei isso na rede social, que gostaria muito de enfrentar o Bisping. Eu acho que, independente, não estou falando do Jacaré, não estamos falando do esporte em si agora, estamos falando do merecimento pelo tempo, né? Eu acho que eu mereceria, acho que mereço, né, lutar com o Bisping pelo cinturão, independente de cinturão ou não, mas eu acho que eu mereceria, por tudo que eu fiz por esse esporte, lutar pelo cinturão, mas isso não é uma coisa que vai mudar minha vida se não acontecer. Como eu já disse em outras oportunidades, o Jacaré é o cara que está na fila, é um cara que está lutando e está correndo atrás disso, mas para o UFC é um negócio, né? E para o negócio, eu acredito que a luta que venderia muito seria a revanche com o Bisping, né, pelo cinturão, eu e o Bisping. Mas pela regra do esporte, eu acho que o Jacaré é o cara que tem que lutar pelo cinturão e eu não lutaria nunca com o Jacaré. Já foi várias vezes me perguntado se eu lutaria com o Jacaré ou se eu lutaria com o Lyoto. Algumas vezes, alguns deles, né, tanto o Jacaré quanto o Lyoto, falaram que lutam com qualquer um, deixando no ar, mas isso tudo foi resolvido. É claro que eu nunca lutaria com nenhum deles, tenho eles como parte da minha família e jamais lutaria com o Jacaré, e estou torcendo para que ele tenha essa oportunidade de lutar pelo cinturão. Se não acontecer e eu tiver essa oportunidade, é claro que eu quero lutar, independente do cinturão ou não. É claro que seria melhor lutar pelo cinturão, né, e ganhar do Bisping. Mas provavelmente eu não iria ficar com o título, iria entregar o título, não iria lutar, porque isso iria atrapalhar a jornada do Jacaré. Então, se eu lutasse pelo título e ganhasse, com certeza eu não iria ficar com o título e ia abandonar o título, com certeza. Como seria isso? Você se aposentaria? Eu acho que eu abandonaria a categoria. Talvez faria mais uma ou duas lutas na categoria e subiria para a categoria de cima ou baixaria para a categoria de baixo, porque o meu peso, quando eu estou treinando, meu peso baixa para 80, 84, 85. A gente já fez um teste, a gente já conseguiu bater aí, juntamente com o Dr. Tanur, a gente fez um teste, a gente conseguiu bater 87,5. Então, a categoria de baixo é uma possibilidade, né? Então, 77,5? 77, 78,5. Que você falou 87,5. 77,5, 86, 85. O máximo que eu cheguei foi 77,900. Né? Então, eu acho que seria uma possibilidade, mas vamos esperar para ver. Já é legal aí para quem está votando lá na... Tem a opção aí em cima disso que ele falou, tem uma opçãozinha lá na enquete. Vamos para as curtinhas do Prata. Tem a opção lá do DSP, né? Só para relembrar aqui para você que vai votar lá com a gente, hein? A aposentadoria está longe, ainda bem, ainda bem. Exatamente. Vamos com as curtinhas agora, as notícias que esquentam aqui o nosso debate no Combate News. Vamos acompanhar aqui na tela, Bacará. O UFC cancela o evento do dia 3 de março em Las Vegas. É o segundo evento cancelado em 2017. Seria um UFC Fight Night, a notícia que saiu no MMA Fighting. Por doping de Lesnar, o Mark Hunt processa o UFC em 2,5 milhões. Exatamente o valor da bolsa que o Lesnar levou. E o primeiro cinturão do Brasil no UFC completa 15 anos. Murilo Bustamante, ele diz, né? Era outra realidade. Era o vale tudo. Casa de Ronda é pichada e lutadora é vista pela primeira vez desde a derrota. Aí, infelizmente... Cenas lamentáveis. E estamos acompanhando agora o momento em que a Comissão Atlética de Nevada estuda tirar a maconha como uma das drogas na lista de doping. Safedini desafia Dos Anjos para a estreia nos meio-médios. Esquenta ainda mais essa história dos atletas mudarem de categoria. O Anderson que o diga. Struve sofre lesão no ombro e está fora da luta com o Cigano no Canadá. Notícia de última hora que você acompanha aqui com a gente. Notícia fresquinha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar um pouco dessa história da Ronda Rousey, né? Vandalismo na sua casa. A Ronda Rousey, que foi e é ainda uma estrela do UFC, Anderson. Ela foi do céu ao inferno
em pouco tempo, né? Você viveu um pouco isso na sua pele? Eu sempre lidei muito bem com a derrota, né? Até porque eu já tive derrotas no começo da minha carreira numa época em que eu não podia perder, porque se eu perdesse eu não tinha como sustentar minha filha, botar comida em casa. Então, assim, derrota faz parte, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que os atletas treinam muito para subir lá, treinam 4, 5 meses. Eu, por exemplo, em uma época em que eu fiquei 8 anos com o título, se eu fiquei com a minha família durante todos esses 8 anos que eu fui campeão, 9 anos que eu fui campeão, se eu fiquei com a minha família 1 mês e 10 dias, foi muito, porque eu me dedicava 100% à luta, 100% a dar o meu melhor e de uma certa forma, poder dar alegria para o público. E quando acontece um negócio desse, das pessoas picharem, criticarem, xingarem, essas pessoas deviam pensar um pouco mais sobre isso, né? Porque a gente está ali para fazer o nosso trabalho e desenvolver um trabalho que não é só nosso, é um trabalho de uma equipe que se dedicou meses ali, né? Então, é lamentável esse fato e triste, né? Um ato de vandalismo absoluto, né? Só uma questão, linkando com essa questão da Honda, Anderson, você vem, né? Você estava 4 meses fazendo um filme na China e tal. Muita gente acha que a Ronda, pelo fato de ter focado no cinema, teve uma queda de rendimento no MMA. Como é que você vê isso? Não, acho que não. Até porque a Honda, quando ela fez os filmes, ela teve tempo hábil para se preparar para lutar. Eu acho que acontece. Ela ficou muito tempo sem lutar e o ritmo, você ficar sem ritmo, acaba atrapalhando, né? Eu não tiro os méritos da campeã. Tá numa fase muito boa, espero que continue e venha vencendo todas as lutas que colocarem na frente dela e que ela fique como campeã até o fim da carreira dela, né? Mas não tirando os méritos da Honda, acontece, são coisas que acontecem. A Honda não é uma atleta que, não, mas ela tinha que ter perdido mesmo, que ela é arrogante, não sei o quê. Não, acontece. Você sobe ali, você está correndo o risco de perder ou de ganhar, né? Então, é natural. As pessoas têm que entender isso, né? Sabe quem que mandou um recadinho para Ronda Rousey? Foi o Mayweather. Vamos acompanhar o que ele falou para ela aí. Um momento, claro, de apoio. I want Ronda Rousey, hold your head up. Stay focused. Keep believing. A true champion can bounce back. You'll be okay. Everything will be okay. I think that with her losing had a lot to do with time off. She should have competed against another female MMA fighter that wasn't as active as the female that she faced. I think the female that she faced, I think she was rugged and tough, so we can't take anything away from the girl that she faced. She faced, the girl that Ronda Rousey faced, she was a tough competitor. But, you know, and they say, I mean, she was the better woman that night. But Ronda Rousey has a lot left. She has a lot left. I don't want her to think this is the end of the world. You know, she's hearing it from the best. She'll be okay. Ronda Rousey, hold your head up. Still a true champion in our eyes. You made women MMA huge. So stay focused. Go back to the drawing board and do what you got to do. Okay? 2017 is a whole new year. That was last year. That was 2016, if I'm not mistaken. Yes, sir. Now it's 2017. So you're undefeated this year. Come back, champ. Tá aí o recado do super campeão invicto também, o Mayweather. Ele falou uma coisa que você tinha falado ali, né? Talvez esse período, né, de inatividade dela tenha contribuído para a derrota, né, Anderson? Você quer mandar um recadinho para a Ronda também? Se você pudesse mandar um recadinho para ela. Bom, a primeira derrota dela eu mandei um recado, né? Quando ela perdeu, logo na hora ali, eu coloquei nas redes sociais alguma coisa motivando-a. Eu acho que independente do que aconteceu, independente do que vai acontecer na tua vida, você tem que andar de cabeça erguida, porque o que você fez
ficou na história. Independente de vitória ou derrota, você tem que se importar com o que você acha de mais importante na sua vida. Espero que 2017 seja um ano de muitas vitórias para você, de outras conquistas. Se você continuar lutando, que volte bem. E a minha visão pessoal e técnica de lutador é que escolha melhor as adversárias na volta. Não lute com alguém que esteja assim tão na atividade como a campeã, né? Eu acho que isso foi uma estratégia errada, né? E espero que você volte a ser uma grande atleta e que Deus abençoe. Tá aí o recado do Anderson Silva, então, para Ronda Rousey, também dando esse apoio moral para ela. E como disse o Mayweather, já ficou para trás, ano passado. A outra notícia que a gente viu aqui, Anderson e Alonso, foi a história do Mark Hunt processando o UFC após o doping do Lesnar no UFC 200, o mesmo UFC que você participou, né? O Mark Hunt agora, ele quer a vitória, né? E está querendo 2,5 milhões de dólares em cima do UFC, porque ele não concordou, na verdade, com o que aconteceu, porque o Lesnar pagou 250 mil de multa e saiu ileso praticamente dessa situação, né, Alonso? Exatamente, né? O que você acha disso, Anderson? Como é que você vê essa... Eu acredito que não sei qual foi a negociação para essa luta, mas se tiver coerência e for uma coisa cabível para essa situação, ele está certo, ele não está errado, não. E como você vê, Anderson, você que está dentro da empresa, né? De que maneira mudou para vocês, atletas, né? Essa nova compra, essa nova empresa, esse novo UFC sem os Fertitta? Eu não tive a oportunidade de conhecer os novos donos, eu não tive a oportunidade de sentir como está a cara do UFC agora, não tive pelos bastidores como ficava muito, né, antigamente, porque eu tinha mais lutas, então eu tive a oportunidade de viver muito com as pessoas nos bastidores ali, né. Eu não sei como está agora, mas muita coisa, pelo que eu ouço de algumas pessoas que ainda trabalham no UFC, que mudou bastante. E que é uma empresa com características de entretenimento, né? Então, vamos aguardar para ver, né, as mudanças. Compraram um UFC agora há pouco tempo, então as mudanças vão acontecer. Eu acho que, minha opinião pessoal, eles acabaram assumindo um risco muito grande, porque a cara do UFC sempre foi o Dana e o Lorenzo, né? Então, assim, quando não tem Dana e Lorenzo ali, né? Eles são referências. O tira bom e tira ruim acaba ficando alguma coisa meio que no ar. Mas eu acho que vamos ser positivos, acredito que tudo vai dar certo. E essa questão, claramente, né, exatamente por partir para esse lado de entretenimento, eles estão focando muito nessa questão das superlutas, né? Eu vejo até muitos colegas falando na banalização das superlutas. Como é que você vê isso? Essa coisa do cara vir de cima, lutar com de baixo. Como é que você encara isso? Essa nova política? Vamos lá. Número 1, é uma empresa que está preocupada no entretenimento. Não é uma empresa que tem histórico de martial arts, né? Não tem a filosofia da luta, da arte marcial. Então, esse é um dos motivos do Jacaré não estar disputando o título, né? Porque para eles não é uma coisa rentável, não é uma coisa que vai trazer o entretenimento que eles precisam, né? Então, eles estão fazendo o que supostamente eles fizeram a vida inteira, trabalhando o entretenimento, né? A gente tem que entender isso, é difícil porque a gente pensa na arte marcial, a gente pensa no que é o correto, né? Para o show. Algumas lutas fazem sentido, outras não. Acaba perdendo alguns fãs, mas acaba ganhando outros fãs que gostam do entretenimento, né? Um exemplo, né, simples que a gente pode ter é o WWE, né? Então, assim, é um entretenimento. Então, assim, é um esporte, assim, um entretenimento que muito bem sucedido. Então, acho que eles estão tentando puxar um pouco mais para o entretenimento e deixando um pouco de lado a arte marcial, a filosofia,
Eu acho que o MMA não tem filosofia de arte marcial. O MMA é um esporte, né? Mas está deixando de lado o esporte e está virando um negócio de entretenimento. O esporte está ficando de lado, né? Bem, uma das coisas que eles tentaram fazer, inclusive, para tornar o esporte mais profissional, foi limpar o esporte do mundo das drogas, né? Enfim, do doping. A maconha, durante esse meio tempo, ela sempre foi computada como uma droga, né? E aquele que era pego, ele era punido. Como foi o caso do Nick Diaz, que você enfrentou, né? No ano retrasado. Aí eu te pergunto, você acha que a maconha ela pode interferir no desempenho do atleta? Você é a favor da retirada da lista de uma substância bem falado, banida? porque na mesma época eu também caí no doping. Levantaram muita polêmica sobre isso, né? E eu não tive problema nenhum de falar do assunto, né? Eu acho que doping, vamos lá, o que ajuda o atleta a ter uma performance e o que não ajuda o atleta a ter uma boa performance. No caso da maconha, eu acho que não ajuda o atleta a ter performance nenhuma, porque ele é testado, mas porque ele foi testado na semana da luta, mas ele pode ter fumado 3 semanas atrás. Na verdade, é uma substância que piora o rendimento do atleta. Piora o rendimento. Né? No caso do Nick Diaz, não, porque o Nick Diaz é um atleta fora do comum. Né? Vamos lá, não estou aqui me desculpando de nada, já passou, já foi, já paguei minha punição. Mas no meu caso, eu tomei uma substância que era para um estimulante sexual que caiu no doping e ficou tudo muito nebuloso, sem explicar, sem nada, que não ajudou minha performance em nada. A chamada PED, né, como diz os Não americanos. ajudou minha performance em nada, muito pelo contrário, não influenciou nada Você na minha acha que eles tinham que revisar a lista de substâncias banidas nesse momento? Como está acontecendo com a maconha? Não, o que eu acho é o seguinte, tem que ser muito bem colocado algumas regras. Por quê? É um esporte que lesiona muito, é um esporte que a gente não sabe quais são os resultados dessas lesões, porque é um esporte praticamente novo, né? Então, assim, os treinamentos e o rendimento e o treinamento que os atletas têm que ter hoje está cada vez aumentando. Então, eu acho que algumas coisas deviam ser revisadas, porque não tem muito sentido. As lesões são grandes, Exatamente. Os eventos são... você está sempre vendo... Frequentes, né? Tendo que parar evento, tendo que... saiu do evento porque machucou o braço, saiu do evento por causa disso, saiu do Tinha que evento ter por causa uma daquilo. lista específica, né? Eu acho não que pode ser uma lista para esporte olímpico, Não é um esporte ciclismo. olímpico. Não é um esporte olímpico. É um esporte, alto primeiro, rendimento. que não é mais um esporte, né? A gente falou que não é mais esporte, é entretenimento. Então, assim, eu acho que tem que ter, né, uma regulamentação, tem que ter um controle, mas eu acho que tem coisa que não tem sentido. Discutido. Tem que ser discutido, porque é muito louco isso, assim. Podemos ter um início dessa discussão com a retirada da maconha dessa lista, hein? Vamos acompanhar, então, aí os próximos capítulos desse caso doping no MMA. A outra história que a gente trouxe aqui, Anderson, tem muito a ver com você, tem a ver com o Murilo Bustamante, que foi o primeiro campeão há 15 anos na sua categoria, né? Bacana a gente marcar essa data aqui hoje. A gente tem, inclusive, as imagens de como foi essa conquista. Vamos reviver um pouquinho, então. Murilo, aí com o Dave Mene em 2002, né? O Anderson chegou 4 anos depois, em 2006, pegou o cinturão na mesma categoria, mas o Murilo Bustamante foi o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão de categoria do UFC. O Murilo, que foi também um lutador que teve participação histórica e fundamental na transformação do Vale Tudo no MMA, que é a luta dele com Tom Erickson, né? Um oponente 35 quilos mais pesado do que ele, fez muita gente ver que não fazia mais sentido o confronto entre modalidades. Tinha que haver categoria de peso. Então, ele e Fábio Gurgel, para mim, são 2 caras que têm que ser sempre lembrados aí, fizeram parte dessa história. Tem que ser respeitado, porque são grandes atletas, e o Mestre Murilo aí é um cara que merece todos os louros dessa transição, porque eram épocas diferentes, né?
Como ele mesmo disse, exatamente. Bem, parabéns então aí ao Murilo Bustamante, né? Relembrando um pouquinho. Relembrar é bom demais, né? Vamos ver agora o que alguns atletas colocaram nas redes sociais com o bombom na net. Vamos repercutir mais assuntos aqui conosco no Combate News. Woodley e Thompson 2, é a luta pelo título dos meio-médios, a revanche, hein? Olha só, a luta terminou empatada na primeira vez. Então agora, revanche não, é a reedição, né? Olha só, Rampage e John Jones. E aí o Rampage fazendo uma piadinha que encontrou com ele, tinha contratado o Sniper. Shogun e Vilante, essa é a luta que será em Fortaleza no dia 11 de março. Luta marcada na semana passada, a gente levantou a bola. Estamos confirmando para você no programa de hoje. Tony Ferguson, tá aí, ó, ele foi testado hoje. Ele foi testado hoje e aceitou a luta contra o Khabib, hein? Khabib Nurmagomedov, é para se esperar. E aí o Conor McGregor dizendo assim, me chame de CJ Watson, com o Mayweather caído na lona. Já já a gente explica o que significa isso. Olha o Minotouro, hein? Que mimo. Ela veio pra cama e foi a primeira a dormir embalando o sono do Roger com o seu ronco. Tá aí, claro, um pouquinho do que os atletas colocam. Você também bota muita coisa, né, do seu dia a dia, da sua vida pessoal nas redes sociais. Assim, eu acho que os fãs acabam entendendo um pouco mais a nossa vida, acabam se aproximando um pouco mais, né? Eu acho que essa interação assim tem que ter, eu acho bacana. Anderson, você foi o primeiro, né? A gente viu agora o McGregor, essa história dele aí com o Mayweather. Você foi o primeiro a começar essa história, né? Boxe contra MMA. Como é que você vê as chances reais? Por exemplo, o Conor McGregor, né? Qual a sua avaliação sobre o Conor McGregor como um artista marcial, principalmente na luta em pé? Não, eu acho o McGregor um craque, né? Ele consegue impor o jogo dele, o ritmo dele e a habilidade que ele tem em pé é sensacional, né? Assim, sempre foi meu sonho lutar boxe contra o Roy Jones Jr. Sou fã, né? Sempre fui fã dele, tive a oportunidade de conhecê-lo, um cavalheiro, e era para acontecer, né? A gente conversou, estava tudo certo, mas aí acabou aí o Dana e o Lorenzo acabaram jogando um baldezinho de água gelada nesse meu sonho, mas tudo bem. Assim como eles fizeram com o Conor também, né? Porque o que acontece? A gente tem ali o seguinte, não vou falar do Conor, né? Mas vou falar da minha pessoa pessoal. Vamos lá, eu queria lutar com o Roy Jones. Na época eu tinha acabado de voltar da lesão, eu queria lutar com o Roy Jones porque eu não ia conseguir chutar como eu chutava antes, né? E eu falei, pô, cara, eu tô treinando boxe, eu gostaria de fazer essa luta. Não sei o que é preciso fazer para que essa luta aconteça, mas é o meu sonho. E aí teve a polêmica, não, mas se você perder vai prejudicar, não sei o quê. Mas por que vai prejudicar? Eu não tô lutando na regra do MMA, eu tô lutando com ele na regra do boxe. E se eu ganhar? E você acha que o Conor teria chance contra o Mayweather? Eu acho que todo mundo tem chance. Quando você sobe lá para lutar, você tem chance. Lógico que lutar com o Mayweather seria, assim, quase que as pessoas, né? Porra, o McGregor lutar com o Mayweather não vai durar um round. Mas a gente nunca sabe. Lógico que é muito difícil. A movimentação é outra, a colocação dos pés são outra, o tempo de resposta dos golpes no boxe são outros. É lógico. Só colocando para ver, né? Só colocando para ver. Eu acho que ele teria um tempo, teria que parar, né, um ano, no máximo, no mínimo, para poder fazer uma luta parelha. E acredito que ele deveria, no meu caso, foi que eu sugeri na época, que estava quase tudo certo, fazer 3 rounds, com 3 ou 4 rounds, a 5 rounds com o Roy Jones, né? E até porque não era uma coisa que eu queria provar alguma coisa para alguém, era um sonho e ia ser bom para os dois esportes, né? Mas os caras pensaram no business, no negócio deles
E como a gente tem contrato, a gente tem que aceitar, né? Tá certo. Bem, e a gente falando do Conor McGregor, né, que meio que seguiu um pouco seus passos nessa história do boxe aí, né, também desafiando um outro lutador, o Mayweather. Você aprova o Conor McGregor fora do octógono? Você sentiu na pele um pouquinho com o Sonnen, né, que também fazia um trash talk bem agudo. Então, ele tá aproveitando o momento, né? Eu acho que cada um tem uma forma de promover e promover a luta e se promover. Ele foi feliz em todas as colocações dele, porque até agora tá dando tudo certo, né? Então, assim, ele é um cara muito inteligente e tá tendo a sorte de tá dando tudo muito certo, né? Então, ele tem os méritos dele, é um grande atleta. Ele é um Sonnen evoluído? Eu não digo que ele é um Sonnen evoluído. Ele é um cara muito inteligente, ele tem pessoas por trás dele que estão sabendo conduzir tudo ali por trás dele. Eu acho que ele tá, de certa forma, em alguns momentos ele acaba passando um pouco os limites, mas de outra forma ele acaba falando a verdade. E é importante ter pessoas como ele, né? Porque cria uma vontade maior dos fãs assistirem o esporte. Ele está no momento dele, está vivendo o momento dele. Parabéns para ele. Eu acho que ele tem que continuar fazendo isso. Está dando certo, ele tem que continuar fazendo. E quem é o Anderson Silva, né, que estragou o sonho do Chael Sonnen? Quem será o Anderson Silva do McGregor, na tua opinião? Cara, assim, eu não sei. Eu acho que o que precisa ser visto muito e que os atletas, em geral, eu falo isso para os atletas brasileiros que tiverem a oportunidade de lutar com ele de novo, estudar. A luta, a arte marcial é um estudo, né? Então, assim, a gente não pode pensar na luta, a gente tem que pensar na arte marcial. Durante os 9 anos que eu fui campeão, eu sempre estudei, né, os meus adversários. Por exemplo, com o Vitor. O Vitor mais rápido que eu, mais explosivo, boxe melhor, mas não tinha a mesma envergadura. Então, que eu tenho de envergadura? Meu braço, mas o Vitor é mais explosivo. Se eu botar jab direto, ele vai botar jab direto cruzado, porque ele é muito mais rápido. O que o Vitor não tem mais rápido do que eu? As pernas. Então, eu vou usar o que eu tenho de melhor. Então, a gente fez um estudo do Vitor, como ele andava no dia a dia, qual era a mão que ele pegava um copo, qual era o jeito que ele se movimentava, qual era a posição que ele parava toda vez que ele ia atacar. Então, eu acho que é isso que está faltando para os atletas brasileiros para enfrentar qualquer adversário, principalmente o McGregor. Ele é um cara que tem falhas, todos nós temos falhas. E as falhas dele são muito visíveis. Ele é um cara que se defende bem, mas não tem o jiu-jitsu. Ele é um cara que sabe se posicionar bem e o principal da arte marcial, ele usa toda a movimentação dele e do adversário dele a favor dele. Em nenhum momento ele se coloca em posição desconfortável. Todos os atletas que lutaram com ele se colocaram em posição desconfortável e não conseguiram desarmar para se colocar em posição confortável de novo. Então, é mais ou menos uma regrinha assim, frustrou, desfrustrou. Não, olha, vamos se posicionar, vamos deixar ele desconfortável. Eu não posso ficar desconfortável. Mas é difícil falar, porque aí você, no meu caso, né, assim, eu falo porque a gente entende bastante do que está falando, né? Principalmente agora que eu estou treinando outras modalidades, então você começa a entender um pouco mais, né? E eu tive agora há pouco tempo, estava em Curitiba, estive treinando, voltei à minha academia do Mestre Noguchi, onde eu me formei, conversando com ele justamente sobre isso, né? O posicionamento, né? Então, frustrou, cara, você está desconfortável na posição, volta para a posição que você fica confortável e luta, faz a tua luta, não faz a luta do teu adversário. E é isso que aconteceu muito com os atletas em geral e principalmente com os atletas brasileiros, né? Tá aí uma aulinha do Anderson Silva aqui particular pra gente e pra você, nosso combatente também, que tá participando aqui, acompanhando ao vivo o nosso Combate News. A gente prometeu, Anderson e Alonso, o resultado da enquete, né? Vamos mostrar agora e o Anderson vai ter que dar a opinião dele também, quem que ele preferiria enfrentar, né? Vamos ver quem que deu, ó. Chris Weidman, 43%, levou aí a maioria, que é que você enfrente o Chris Weidman pela terceira vez. O George St. Pierre, 16%, o Michael Bisping, 19% e o Vitor Belfort, 22%.
a grande maioria aí seria revanches, né? E aí, Anderson, qual desses 4 que você preferiria enfrentar ou você daria um outro nome? Não, eu não tenho problema de enfrentar nenhum deles, né? Até porque são lutas que já aconteceram, né? Então, eu tô numa fase assim... Tirando o Saint-Pierre. Tirando o Saint-Pierre. Tirando o GSP. Tirando o Saint-Pierre. Eu tô numa fase em que eu já não preciso provar mais nada para ninguém, né? Então, tenho as minhas lutas no contrato ainda, tenho 5, 6 lutas no contrato e quero fazê-las, todas elas, terminar minha carreira assim, sem deixar ponta solta, independente de vitória ou derrota. Eu enfrentaria qualquer um, enfrentaria o Weidman, enfrentaria o Vitor de novo, enfrentaria qualquer adversário. Claro que agora eu estou numa posição em que eu não preciso mais provar nada para ninguém. Então, daqui para frente eu só quero testar o que eu tenho de melhor e do que eu aprendi durante todo esse tempo na arte marcial. Então, se for o Vitor, se for o Weidman, no caso do Vitor, não tem sentido eu enfrentar o Vitor. O que seria mais... o que eu conseguiria fazer de melhor do que aquele nocaute que eu dei no Vitor? Para você não interessa. Só se começou a luta, eu dou espirro, o Vitor cai. A única coisa para mudar. Não teria vantagem nenhuma para mim na atual conjuntura. Então, assim, lutaria? Lutaria, mas para mim não seria vantagem nenhuma. Lutar com Weidman, pode acontecer? Pode. É uma coisa que eu gostaria? Cara, eu nunca falei, quero lutar com um adversário que eu já ganhei, que eu já perdi. Se acontecer, eu luto. Eu não tenho problema de lutar com nenhum deles, não existe o medo de lutar. 41 anos, já vivi muita coisa. Na época do Pride era muito pior do que acontece hoje em dia. Na época do Murilo, luta sem peso. Já tive a oportunidade de fazer algumas lutas fora do meu peso. Então, é tranquilo. Para mim não tenho problema nenhum em relação a lutar com nenhum deles. Então tá aí, ó, o voto. E o seu voto, Alonso? Meu voto seria o Jorge Saint-Pierre. Queria ver esse confronto de lendas aí, os 2 maiores, né? Bateram todos os recordes aí. Como o Jacaré falou ali, acho que faz sentido, né? Seria uma luta com o Jacaré, seria uma luta com o Jorge Saint-Pierre, né? Eu acho que seria o mais correto, assim, que daria certo. Mas o Jorge Saint-Pierre já se pronunciou, disse que não volta mais, né? E por negociações, eu acho que ele está certo, ele está pensando na carreira dele, então... mas seria uma luta que seria bacana para o público e para o MMA, né? Para a história do MMA. Tá aí, ó, olha só, quem sabe, hein? Quem sabe, fica aí no ar, então. Vamos ver a agenda desse final de semana, tem o UFC pintando para você no combate, ó. Teremos também o Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu no Gui amanhã, ou melhor, nessa sexta-feira, a partir de 10 horas da manhã, você acompanha no combate. E no sábado, também com o kimono, 9 horas da manhã, no combate. Aí, olha só, o UFC, a pesagem para BJ Penn e Rodrigues, 9h55 da noite, do sábado. E o Invicta UFC, o evento de mulheres, 11 horas da noite. No domingo, uma data especial para você, 8h55 da noite, no combate com as preliminares no Sport TV, a nossa dobradinha campeã. Temos muitos eventos para esse final de semana. Anderson Silva, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu. Muita honra recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Até a próxima. Bola. Marcelão, obrigado, cara, mais uma vez. Pô, show de bola. Obrigado. Alonso, isso aí, ano, novo formato. A gente agradece demais aqui a todos que participaram, que acompanharam ao vivo mais um Combate News. Semana que vem tem mais, hein? Fique ligado aqui no Combate, pronto pra luta.